Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos falar hoje sobre um tema muito discutido entre os evangélicos e católicos também, porque se trata de uma doutrina ao qual Maria, ela permanece virgem, a doutrina católica, mas que a Bíblia é bem clara que ela diz que Jesus teve irmãos. E na Bíblia a palavra irmãos não quer dizer primos, é irmãos mesmo. Não só uma passagem que eu vou ler agora, mas várias outras passagens comprovam que Jesus teve irmãos. Vamos ler aqui em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 31, né, onde tem essa passagem. Marcos 3, 31. Vamos ler aqui. A mãe e os irmãos de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Então, irmãos, Jesus não estava aqui dando ênfase, principalmente à sua família. Ele estava dizendo que quem fizer a vontade de Deus é considerado mãe, irmão e mãe. Então, para ele, não havia diferença ali, porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. E o próprio Jesus, ele filho de Maria, mas ao mesmo tempo, ele é o Deus de Maria. Ele é o pai dela, porque foi criada através. Quem criou o ser humano? Deus. E quem criou o ser humano juntamente com Deus? O Espírito Santo, Jesus Cristo, as três pessoas da Trindade. E ali, naquele momento, vemos que Jesus ele tinha irmãos e irmãs. Porque parece que o fato de Maria ter tido relação com seu marido seria um pecado, né? Para a Igreja Católica seria um pecado. Mas não tem como ser, porque o sexo no casamento não é pecado. Ainda que ela tivesse filhos ou não, isso não fazia dela mais santa que ninguém e melhor que ninguém. Porque Maria ela não pode fazer milagres, ela não intercede por nós. Porque a Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, para Jesus não importava essa questão de mãe e irmão, porque ele queria que fizessem a vontade dele. Porque também tem passagens onde fala que Jesus, ele não fez tanto milagre por causa da incredulidade até dos seus irmãos. Até eles não acreditavam, né, em Jesus. Temos também outras passagens, né, tipo, essa mesma passagem está em Mateus 12, 46, 50, Lucas 8, 19, 21. Procurei aqui nas Bíblias, eu procurei nessa daqui, procurei na Pentecostal, e nenhuma delas dá um estudo assim sobre essa relação aí, esse assunto de Maria ter filhas. Não dão ênfase a isso, né? Eu ainda posso pesquisar depois para trazer algo mais detalhado, algo mais confiável, mas podemos ver que quando a Bíblia fala de primo, né, porque muitos interpretam que a palavra irmão na Bíblia quer dizer primo. Não, irmão quer dizer irmão mesmo. A Bíblia já foi traduzida para a nossa linguagem. O que está aqui é o que está aqui. Não tem como dizer que não é. Para sustentar uma doutrina errônea. Uma doutrina que Maria sempre foi virgem. Não, Maria teve Jesus através da concepção sobrenatural do Espírito Santo que veio sobre ela. E o anjo Gabriel ele veio avisá-la que ela ia se conceber pelo Espírito Santo, o Filho de Deus. Ela foi agraciada porque ela foi escolhida, né? Tanto é que ela engrandece Deus e chama de meu Salvador. Jesus é o Salvador de Maria também. Ele é o Salvador de todos nós. Ele morreu na cruz
Teria que ser um homem que fosse concebido sem pecado. Era impossível um homem nascer, hoje ainda é, sem pecado, porque Adão pecou desde o princípio. E toda a descendência dos homens que vieram depois de Adão já estão no pecado, porque o pecado está em nós. A natureza caída do homem. Mas Jesus veio ao mundo sem pecado. Ele nasceu como todo mundo nasceu. Todos nós nascemos, né? Nasceu de forma natural, mas a concepção dele foi sobrenatural. Então Maria, como era casada com José, com certeza tiveram outros filhos. Tanto é que a Bíblia fala até de irmãs de Jesus, né? Seus irmãos e suas irmãs. Não é este o filho do carpinteiro, né? E conhecemos seus irmãos, suas irmãs, quer dizer, eles conheciam a família de Jesus. Era uma família normal. Não tinha problema nenhum Maria ter relação com o marido. Porque se não tiver relação é que está errado, né? Sabemos que o casamento ele tem que estar consumado com a relação. Se não tiver, não está consumado. Então Maria viveu uma mulher, uma esposa, teve filhos normalmente. Ela não era uma mulher idosa, tanto que a sua prima Isabel concebeu já na velhice, né? Na velhice, o João Batista. E a Bíblia é bem clara que fala que ela era prima dela, prima. Não diz irmã, prima. Então podemos ver que há diferença de irmãos para prima. Mas você pode perguntar, qual a diferença? O que quiser. Isso na nossa vida cristã não vai influenciar nada. Porque nós sabemos que Jesus é o nosso Senhor, Maria foi mãe dele, foi agraciada, mas ela não pode fazer nada, ela não intercede. Os santos não podem fazer nada, estão dormindo, esperando a volta de Jesus, a ressurreição, né? Porque a Bíblia fala que quando Jesus voltar, primeiro os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e depois nós seremos arrebatados, encontraremos com ele juntos nos ares. Então não podemos nos basear em doutrinas que não estejam de acordo com a Bíblia. Se você vê alguma coisa, você vai na Bíblia ver se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver, é só doutrina, né? É só invenção. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que é um pouco polêmico, alguém não vai gostar, alguém vai, né? Mas temos que dar a cara a tapa, né? Temos que pregar a palavra de Deus, ainda que doa, né? A quem doer. E a verdade tem que ser dita. Não podemos nos basear em falsas doutrinas. Temos que nos basear na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.